Mas agora é o seguinte, hein? O Gerson aceitou a proposta do Zenit e o Flamengo aguarda agora só o pagamento. O jogador disse sim e o Flamengo agora aguarda o pagamento da multa de 25 milhões de euros, o que dá 159 milhões de reais. É a multa rescisória, informa aqui o Bruno Braz e o Felipe Silva, aqui com a gente. O Flamengo exige que o pagamento seja feito à vista. E o clube russo falou que vai fazer esse pagamento só depois do Mundial. O Gerson está lá nos Estados Unidos, embarcou com a delegação do Flamengo ontem. E tem uma informação que é a seguinte, o Gerson vai ter que pagar 40 milhões. É uma multa que tem pela quebra de contrato e o Gerson tem que pagar essa multa. Não sei se o Zenit vai pagar para o Gerson e tal. 40 milhões de reais pela a parte quebra, dos 25 a milhões parte de euros. dos 25 milhões de euros. Aí vai dar problema. 40 milhões de reais. Quem vai pagar esse negócio, se é que vai pagar? Reportagem do Bruno Braz aqui. Aí, o Mauro César está lá nos Estados Unidos. Certo. E tem mais detalhes sobre isso. Já está direto do local aonde o Flamengo vai treinar, onde está hospedado, enfim, onde o Flamengo vai manter suas atividades nesse Mundial. Roda aí o Mauro César direto dos Estados Unidos e com camisa de rock também, em homenagem à relíquia. Vai vendo. Vamos lá, temático. Esse estádio que você vê aí ao fundo é o Lincoln Financial Field, onde o Flamengo fará sua estreia no Mundial de Clubes na próxima segunda-feira, às 10 horas da noite, horário de Brasília, contra o Esperance, da Tunísia. Chelsea e Los Angeles FC são os dois outros adversários no grupo do time rubro-negro, que fará ainda uma segunda partida aqui nesse estádio, contra o Chelsea, no dia 20. Aqui, Filadélfia, onde o Flamengo fará 2 jogos, mas vai se concentrar a mais ou menos 1 hora de carro daqui, na cidade de Atlantic City, onde ficará treinando. Mas virá para a Filadélfia na véspera da partida de estreia, que acontece na segunda. Então, no domingo, após um treino pela manhã em Atlantic City, o Flamengo virá aqui para a Filadélfia e já ficará de domingo para segunda-feira, que é o dia do jogo, na cidade que vai receber essa partida do Mundial de Clubes, num hotel que é exatamente aqui na região onde eu estou, bem em frente, dá até para ir a pé, uma caminhada de 25 minutos, 20 minutos aproximadamente. Você sai do hotel onde o Flamengo vai ficar concentrado e chega no estádio que vai receber essa partida pelo Mundial de Clubes. O Flamengo, que tem aí a volta do Gerson, que estava na seleção brasileira, envolvido numa situação um tanto quanto delicada por conta desse interesse do Zenit e a negociação que não aconteceu. O fato é, os dirigentes do Flamengo ficaram muito incomodados com todo esse processo, pela maneira como foi, de certa forma, encaminhado pelo staff do jogador, e a situação não é nada boa, nada boa. O Flamengo só vende o atleta pelos 25 milhões de euros estipulados em multa contratual e, além disso, existe ainda uma cifra, alega o clube, de cerca de 40 milhões de reais, que daria 6,2, 6,3 milhões de euros pela conversão de hoje, referente a uma multa por rescisão unilateral. Ou seja, se o Gerson sai do Flamengo com pagamento de multa por parte do Zenit da Rússia, ele estará rescindindo o contrato de forma unilateral. Consequentemente, ao fazer isso, ele teria que pagar ao Flamengo algo em torno de 40 milhões de reais, pelas estimativas do clube, que seria um cálculo feito em cima do que ele teria a receber até o final do contrato como direito de imagem. Isso pode dar pano para manga e pode também inviabilizar o negócio, porque o Flamengo não está disposto a abrir mão de nada. Ele quer o dinheiro da multa rescisória, de 25 milhões de euros, e está disposto a levar adiante essa questão da cláusula contratual, que daria ao clube direito de receber mais esse montante no caso da saída do jogador. Mas, a priori, o Gerson viaja, vem para os Estados Unidos, joga normalmente, mas vejamos aí como isso vai se desenrolar no decorrer do próprio Mundial. Uma situação nada boa, mas que persiste e não se sabe se vai ter alguma novidade nos próximos dias, porque a janela na Rússia só abre no dia 10 de julho, embora o jogador pudesse ele mesmo pagar a multa e sair. Não se sabe se isso vai acontecer. E detalhe, a reunião entre Flamengo, representantes do atleta e pessoas do Zenit aconteceu há 9 dias. De lá para cá, o clube russo não fez qualquer contato com os dirigentes rubro-negros. Mauro César Pereira, aqui da Filadélfia, onde o Flamengo jogará a sua primeira e também a segunda partida pelo Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos, para o UOL.
Muito bem, tá aí o Mauro César, meteu a camisona do Megadeth, meu amigo, pensando que é o quê? É relíquia tá do calor, rock. né? Aqui nós estamos tudo camisa comprida. Lá tá calor, aqui nem coisa. tanto. Bom, Arnaldo, tá aí, tem pano pra manga. Tem a multa para 25 milhões de euros, que já vai dar uma bala pro Flamengo, 160 milhões de reais. Agora pintou essa história de rescisão unilateral, mais 40 milhões. O clube russo falou, quero, mas até agora nada. A janela só abre em julho. O Gerson tá lá, a torcida tá protestando. E aí? Pois é, né? Eu acho que, respondendo a tua enquete, eu considero essa possível saída ruim para os dois, né? Ruim para o jogador, que vai se esconder a um ano da Copa, numa liga de pouca competição, e ruim para o Flamengo, que perde seu melhor jogador. Né? Se acontecer. Mas deu para sacar que o Flamengo, o Mauro vem falando isso há algum tempo, antes mesmo de ir para os Estados Unidos, para topar essa situação, ele vai esfolar o clube russo e o Gerson de todas as formas. Talvez essa nova questão, a tal da multa pela rescisão contratual unilateral de 40 milhões a mais, além dos 25 milhões de euros, como disse o Mauro, inviabilize o negócio. Eu ainda acho pouco provável que esse negócio saia, não é possível. Levando em consideração também os planos de carreira para o jogador. Por mais que o pai, empresário, pense na questão financeira e tal, não me parece fazer sentido a um ano da Copa do Mundo, sendo o jogador titular e capitão do Flamengo, que insista tanto num negócio que é duvidoso, né, a essa altura. De qualquer forma, Tironi, qual for o desfecho, a gente já vê o desgaste, né? Quando um jogador já é tratado dessa forma pelo seu povo, né? Nota de R$3, a famosa nota de 3 no embarque, ele que não deu um pio sobre o assunto até agora e teria dito sim à proposta, já tem a sua imagem completamente desgastada junto ao torcedor. Então é aquilo, em caso de permanência, vai ter que subir uma montanha novamente, né? Para pagar esse desgaste não é tão simples assim, né? A gente vive uma outra era em termos de relacionamento de profissional, de jogador com o clube e tudo mais. A tal fidelidade, ela é uma coisa que na prática não se comprova, mas desta forma, pro jogador fica muito ruim, né? E agora? Vai jogar na estreia, no começo da semana que vem? Aí acho que é uma outra conversa. Porque o Felipe Luiz, técnico do time, ex-companheiro do Gerson, ele tem tratado essas coisas todas, como é, por exemplo, o caso Bruno Henrique, é outro caso, né, que nós vamos falar aqui, como se, olha, isso aqui é extra-campo, isso aqui tem negociação, tem investigação, tem isso aqui no campo, eu vou colocar os caras para jogar, se eu entender que é a melhor solução para o time, né? E é possível que ele continue escalando o Gerson enquanto esse negócio, porque se a janela abre só dia 10 de julho, só depois do Mundial, o Gerson nos Estados Unidos vai ter condição de jogar. E o que me parece é que o Felipe Luiz vai colocá-lo em campo mesmo assim. Bom, Casão, contexto que aconteceu, o Gerson fica, o Gerson não fica, tal, já tem um pequeno estrago feito, né? Na imagem do jogador, a torcida já está com aquela história, nota de 3 com a cara dele, chamando ele de traidor, mercenário e tal. Então já tem aí já temos uma questão, né, envolvendo isso. E até pro jogador não é bom, né? O cara ficar com essa fama aí, depois não vai. Imagina se o negócio não sai agora, né? Não, o primeiro, assim, eu acho muito estranho se colocar, não a gente, mas torcedores e pessoal envolvido lá diretamente com o futebol, fidelidade no futebol de hoje em discussão. Quem é fiel de quem hoje? Quem é fiel de quem? O clube é fiel aos jogadores, os jogadores são fiéis aos clubes, os jogadores, primeira chance que tem para sair, os caras preferem sair daqui para ir para o outro lado, e eu não estou falando que eles estão certos ou errados, eu estou falando que a palavra fidelidade no futebol atual, ela está fora de moda há muito tempo. Já foi o tempo do jogador querer ficar no time que ele torce, ou no time que ele cresceu, que não é o caso do Gerson. O Gerson é traidor do Fluminense também? Então agora ele é traidor
do Flamengo também? Se ele sair do Flamengo e for se ele for pro Zenit e não dá certo e volta pro Palmeiras, ele é traidor do Zenit, do Flamengo e do Fluminense? Então o jogador, quando sai de um time hoje em dia, ele é traidor? Então, eu não levo nem para esse lado a questão dessa discussão do Gerson. Eu acho o seguinte, o Gerson está indo para um lugar que não tem visibilidade nenhuma, como o Arnaldo falou, que o futebol russo está fora das grandes competições, né? Vai jogar o campeonato russo, vai jogar ali internamente, mas vai sumir do mapa, porque ninguém vai ver nada do que está acontecendo lá, nem passar jogo passa. Não sei nem se passa gol em algum lugar, em algum programa de televisão do campeonato russo. Há um ano da Copa, como o Arnaldo falou, ele está abrindo mão da visibilidade dele na disputa por uma vaga no grupo da seleção brasileira, hein? No grupo, porque até nessa data FIFA, ele está disputando uma posição de titular. Ele jogou titular no primeiro jogo, no segundo ele ficou no banco e entrou. Ele vai para o Zenit, ele vai começar a disputar a vaga para o grupo. Já ele cai na cota, na cotação, assim, ó, pum, despenca. Aí a enquete é bom para quem? Para o Gerson, para o Flamengo, para o Zenit, para ninguém, assim, para mim, é só bom pro cofre do Flamengo e pro cofre do Gerson, né? Porque, futebolisticamente falando, é péssimo pro Gerson, é péssimo pro Flamengo, e o Zenit está gastando uma grana, um jogador que, na minha opinião, é super talentoso, e vai lá jogar no Zenit e disputar o campeonato que existe ali, que ninguém vai saber o que está acontecendo. Então, eu acho que é um grande erro do Gerson, nesse momento, ir para o Zenit. Um grande erro na questão profissional. Está escolhendo mesmo a questão financeira ao invés da questão profissional. Aí você vai falar assim, porra, mas a puta proposta, você iria negar? Cara, é assim, lá nos anos 80, eu não ia negar porque a gente não ganhava nada aqui. Tinha que ir lá ganhar muito. Ou quase muito, que o muito que a gente ganhava lá nos anos 80 é trocado do que os caras ganham lá fora hoje, né? Então, o Gerson está num clube totalmente organizado, saudável financeiramente, que paga muito bem seus jogadores, paga alto seus jogadores. Então, no caso do Gerson, não teria nenhum interesse nesse momento em sair para ir para um lugar como esse, já que eu ganho muito bem no Flamengo. A questão financeira do Gerson, ela aparentemente, hoje em dia, não só do Gerson, dos grandes jogadores que jogam no Brasil ou fora, ela é resolvida. Ela é resolvida, né? E aí, o que eu acho, que eu estranho no comportamento desses jogadores atuais, é você colocar uma disputa de Copa do Mundo em terceiro ou quarto plano, para você ir ganhar mais dinheiro, né? Para encher mais o seu cofre que já está cheio. E que vai continuar enchendo se você continuar no Flamengo. Não é que, se ele não for pro Zenit, não enche mais o cofre. O cofre continua enchendo. Exato. Deixa eu só passar como é que tá a enquete. A equipe está super equilibrada, que é sobre essa questão do Gerson. Coloca na tela aí qual é a nossa enquete e eu vou dar as parciais aqui. A saída do Gerson do Flamengo vai ser, para o Zenit vai ser, boa para o Gerson, 20%. Boa para o Flamengo, 29%. Aliás, 25%. Boa para os dois, 25% também. E ruim para os dois, 30%. Equilibradíssimo, por enquanto, Arnaldo. A minha hipótese, que é a última, né? Por que eu acho ruim para os dois? O Casão explicou essa situação, a gente colocando a situação esportiva do jogador a um ano do Mundial, todos os poréns que uma troca dessa implicaria, né? Inclusive, essa questão de hoje ele estar disputando uma posição no time da seleção brasileira, numa concorrência muito grande, e ele tem hoje a proximidade e o protagonismo do Flamengo ajudando nessa disputa por vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Pelo lado do Flamengo, apesar de ser um negócio que possa ser interessante financeiramente, né, ainda mais se o Flamengo bater o pé e fizer todas as exigências possíveis para ser ressarcido, é muito difícil substituir o Gerson, né? Um jogador com
as características, não digo nem as características, a versatilidade que ele tem e o status que ele adquiriu no time, né? Ele, naquele time do Jorge Jesus, a primeira passagem do Gerson pelo Flamengo, ele era muito importante, mas ele não era o principal jogador. Hoje ele é o principal jogador, ele é o melhor jogador do time. Ele evoluiu em termos de liderança, inclusive, né? Ele foi o capitão a partir do momento do Tite, ele assumiu um protagonismo e se desenvolveu como jogador. Acho que ele aprimorou o jogo dele, depois da passagem pelo Olympique de Marseille e hoje na seleção. Qual jogador, eu fico pensando, qual jogador minimamente acessível seria capaz de substituir o Gerson no Flamengo? O Flamengo contratou o Jorginho, não tem nada a ver. O Jorginho também joga no meio campo, mas é outro tipo de jogador, outro tipo de idade, outro tipo de vigor. Um é canhoto, outro é destro, um chega mais no ataque, outro constrói mais de trás. Seria legal jogarem juntos em algumas vezes, não o Jorginho para substituir o Gerson. Tironi, para mim, o único jogador com características um pouco semelhantes e com o vigor que tem o Gerson é um jogador que já passou pelo Flamengo, tem outros problemas e, por enquanto, está escanteado na seleção brasileira e foi esse lugar que o Gerson conquistou. Lucas Paquetá. Né? Você vê como é que é o futebol. Lucas Paquetá, revelado no Flamengo, vai para a Europa, tal, não sei o que lá, é titular da seleção brasileira na Copa, canhoto, joga em 3 posições no meio de campo, chega, faz gol, tal, não sei o que lá. Se envolveu nessa situação que a gente não sabe qual será o desfecho, né, de investigação de apostas na Inglaterra. Foi banido das convocações discretamente pelos técnicos, ninguém fala mais. Mas é um jogador que, por exemplo, pode sofrer uma sanção na UEFA, na Inglaterra, mas que não o impeça de jogar no Brasil. Entende? Sim. A gente não sabe. Eu vejo. E aquele namoro, não, porque saiu do Flamengo, voltaria se fosse jogar no futebol brasileiro. Mas estou falando de características. Canhoto, versátil. Só estou tentando elocubrar possibilidades para o Flamengo. O Andreas Pereira não é parecido? Não, também o Andreas Pereira é mais jogador como o Jorginho. É mais o destro que constrói, passe curto, sai de trás, sai de bola e tal. Estou falando de jogadores que chegam no ataque, que alimentam, que têm mais vigor. E acho que o Paquetá, curiosamente, ele deixou uma lacuna na seleção que o Gerson está preenchendo no momento. Mas ele tem concorrência na seleção, além do Paquetá, o Gerson. Então, se ele some, é como disse o Casão, se ele vai jogar na Rússia, talvez na próxima convocação o Ancelotti experimente outro jogador, pode ser até o próprio Andrés Pereira, o Ederson, o Joelinton, tem N jogadores nessa posição com capacidade de jogar na seleção. Então eu acho que, por isso que eu estou vendo também o lado esportivo do time, porque eu acho que para os dois, e aí o Casão para mim matou, para os dois o negócio só será bom financeiramente. Em termos esportivos é ruim para os dois, né? E também tem essa situação que é uma situação que a gente vê muito acontecer com o Neymar, quando a gente discute o Neymar, é a gestão de carreira por parte do pai do jogador, que parece muito, aliás, inspirada no pai do Neymar. Pai do Neymar. Né? Profissão pai do jogador. Chega a ser grotesco, mas é assim. Bom, tem essa história, então tá aí, o Zenit pode fazer, a proposta está aceita, estão esperando que a grana chega, tem essa multa a mais aí de 40 milhões que o Mauro informou. Só um pitaco meu aqui no meio do caminho. Claro que esportivamente vai ser ruim para o Flamengo, ao que me parece, vai perder o Gerson, o melhor jogador e tudo mais e tal. Mas eu elogio aqui a direção do Flamengo. Não, tá bom, esse é o negócio é esse, então tá, então você paga a multa aqui. Sim. Não tem negócio, não tem parcela, diminuímos para ajudar o jogador. Não, eu acho que, porque aí acho que é uma sinalização para os jogadores. A gente reclama muito de clube, que faz isso, faz aquilo e tal, mas jogador também, é isso que o Casão falou, não tá nem aí. O Gerson acabou de renovar o contrato, com o pai dele lá enchendo o saco todo dia para renovar, queremos renovar, renovou, né? E agora, 2 meses depois, pinta o negócio, o cara quer ir embora. Então tá, então paga. Então é com a grana ali, ó, nota em cima da nota. Na nossa geração teve um caso famoso, né? Quando a gente... Na geração do Casão também, o Casão acho que lembra dessa história, né? Que era uma coisa muito rara, porque era pré-Lei Pelé, então tinha o passe. Mas você tinha a questão do pagamento de uma multa
direta para rescisão contratual. Foi quando o Vasco pagou a multa do Bebeto ao Flamengo e tirou o Bebeto do Flamengo. Exatamente. Rival. Foi um loucura. Acontecimento, né? Foi muito marcante esse caso, né? E o Bebeto, que era um dos principais jogadores do Flamengo, foi jogar no Vasco pós pagamento de uma multa milionária de rescisão contratual. E o Júnior